Então, enfim, sequenciamos nossos fragmentos, né? Construímos nossa biblioteca, sequenciamos nossos fragmentos e chega aquela hora que a gente tem que lidar com esse turbilhão, né, de sequências. O sequenciamento de nova geração, ele produz milhares de sequências, né, na ordem de bilhões, terabytes de sequências por experimento, né? E para isso, um fluxo de algumas etapas, elas devem existir, ocorrer, para que você possa lidar com essas sequências, né? Principalmente o uso de programas, de softwares, algoritmos e o conhecimento mínimo em bioinformática, ele é necessário nesse caso. Basicamente, você está lidando com, né, os reads no formato que são arquivos FASTQ. Esses arquivos FASTQ, eles conduzem basicamente de 4 linhas, em que a gente tem aqui, através de um arroba, né, um identificador arroba, a gente tem um título e uma descrição opcional do que se trata aquela sequência específica, seguido pela sequência em si do transcriptoma, né, todas aquelas bases ordenadas que acabou de ser sequenciada, um sinal de mais, que pode ter a repetição da linha de título, ou não, é opcional, e, em seguida, a qualidade para cada uma dessas bases que foram geradas. O que você vai fazer com essas sequências depende agora, né, do seu objetivo. Mas há, basicamente, alguns passos fundamentais quando você realiza um estudo, né, de transcriptoma que devem ser tomados em consideração na hora das suas análises, né? Essas etapas são basicamente um controle de qualidade, pode existir a etapa de trimagem e filtragem desses dados para posterior montagem da sua sequência, e uma validação dessa montagem também pode ser requerida. Essa qualidade, ela vai basicamente avaliar quantos reads você obteve no seu sequenciamento, quanto disso que está sendo, que representa do seu genoma, se ainda a presença de adaptadores, né, aqueles adaptadores que a gente inseriu lá na sequência, nas bibliotecas, que nos auxiliou nesse sequenciamento. Pode acontecer de alguns adaptadores serem, aliás, eles são sequenciados, mas a gente não quer essas sequências contaminando a nossa sequência no final. Então, essa etapa de trimar, retirar sequência de baixa qualidade, sequência de adaptador, ela deve ser realizada, né? Normalmente aqui são realizados filtros de qualidade FRED também, para você manter, baseado aqui no seu arquivo FASTA, né, o máximo número de base, né, de sequências que tenha uma qualidade que te garanta análises seguras, né, posteriormente. Com essas reads agora limpas em mãos, você pode partir para a sua montagem, né? Então, seria aí agora você montar todo esse transcriptoma novamente, a partir de todos esses pequenos fragmentos, essas pequenas leituras que são as nossas reads. E, posteriormente, você pode estar utilizando esses arquivos FASTQ. Aliás, o FASTQ é utilizado para sua montagem, e ele vai gerar, no final, os contigs, que seriam essas sequências consenso, né, do que seria o seu transcriptoma, agora num arquivo FASTA, e esse arquivo FASTA, posteriormente, você pode estar analisando em relação à qualidade, todas as suas análises, dependendo do seu experimento. Aqui, algumas considerações, né? A minha ideia, basicamente, não era trazer programas específicos, ou como você deve ou não fazer essas etapas de análise, mas dar uma ideia do que é necessário, né, de fato, você realizar, e quais são os fundamentos por trás.
Então, basicamente, a montagem ela pode se dar de duas formas distintas, né? Ou baseada numa referência, ou através do que a gente chama montagem de novo. A baseada em referência, ela é basicamente o genoma, né? Baseada no genoma de referência, onde você vai estar alinhando todas aquelas reads que foram provenientes do seu sequenciamento num genoma de referência. Esse tipo de abordagem, esse alinhamento contra o genoma, ela tem uma vantagem de ser mais sensível, né? Que garante essa sensibilidade. Por outro lado, quando a gente tem na montagem de novo, a gente não tem a utilização de um genoma de referência, então as reads são se dá o overlap, né, sobrepostas umas às outras, e a sua redundância vai determinar a determinação, né, do transcrito, do contig, né, da sequência consenso para a montagem desse seu transcriptoma, e ela tem uma vantagem de você encontrar novos transcritos, outras splices, enfim. Uma outra abordagem, ela tem a sua vantagem, suas vantagens, né, em relação a outra, ou você também pode realizar uma combinação das duas. Em alguns casos, quando você tem genoma de referência, você também pode complementar essa montagem com a montagem de novo. Mas, enfim, isso são algumas particularidades da análise. Como eu falei, a montagem baseada em referência, ela necessita da disponibilidade do genoma, né, do seu organismo, da sua espécie disponível, e principalmente um genoma de boa qualidade, né? Quando você tem um genoma de boa qualidade já anotado, disponível, essa montagem do seu transcriptoma ela se dá de forma muito mais fácil. Quando não, a gente normalmente pode recorrer a genomas de organismos filogeneticamente próximos. Basicamente, como eu falei, essa montagem do transcriptoma ela se dá através do alinhamento daquelas milhões de reads contra o seu genoma de referência. Então, essas reads são sobrepostas em cada um dos locos, eles são agrupados para construir, né, esses gráficos de todas as isoformas possíveis. E aí chegar à sua sequência consenso e as diferentes isoformas individualmente. Ou então, né, ou antes disso, né, qual seria a vantagem? Ela pode montar esses transcritos de baixa abundância, através da acessibilidade do alinhamento, e também descarta artefatos e contaminantes que não alinharam no genoma de referência. Qual que é a desvantagem? Você tem que ter um genoma de boa qualidade para isso. Porque muitas vezes o genoma pode não ser completo, regiões não agrupadas ou parcialmente montadas. Então, quando você não tem esse genoma de boa qualidade, você tem a desvantagem de, às vezes, não conseguir anelar um determinado transcrito e ele ser encarado como um artefato, um contaminante, quando, na verdade, aquela região não estava sendo amostrada no seu genoma de referência. Outra desvantagem é que genes muito próximos ou sobrepostos podem ser interpretados como um único transcrito, e ela normalmente não une leituras que estejam muito distantes no genoma em cromossomos diferentes. Enfim, todas essas considerações são tomadas, né, quando a gente está realizando essa montagem de referência ou a de novo. Como eu falei para vocês, a montagem de novo, que acaba sendo uma estratégia muito utilizada, dado que a gente não tem genoma para a maioria das espécies dos organismos, né, as espécies órfãs, organismos que a gente tem estudado na biologia. Então, essa estratégia ela não demanda, né, de um genoma de referência, você pode reconstruir o seu transcriptoma através da redundância dessas reads. Normalmente são utilizados gráficos, né, para algoritmos para te auxiliar na decisão, né, na construção dessa sequência consenso. O gráfico de Burgin é um dos mais conhecidos para montagem de contigs. E esse processo ele se dá basicamente como ocorre também a montagem de genomas, para quem já entendia como ocorre a montagem de genomas. Então, como eu
eu falei anteriormente, né, cada read ela é separada, né, fragmentada por k-mers. Eles são sequências já pré-determinadas, né, de tamanhos de base que a gente vai construindo através dessas sequências de reads disponíveis, e através desses pequenos, né, tamanhos já pré-definidos, a gente vai tentando reconstruir a sua sequência consenso, né, para daquele contínuo. Então, você vai construindo a sua sequência, né? Aqui é um exemplo do gráfico de Bruegel, e quando ocorre uma discordância da próxima base que iria compor, né, essa sequência, o gráfico ele vai tomando decisões gerando, né, diferentes possibilidades para essa mesma sequência, né, quando ocorre discordância, às vezes aqui, por exemplo, de uma base no caminho. E aí, enfim, em seguida, elas podem se encontrar novamente, né, na sua complementaridade aqui, como sendo igual e diferindo no decorrer dessa construção. E, ao final, cada uma dessas possibilidades ela vai gerando uma sequência, né, possível, né, uma isoforma alternativa para esse determinado transcrito. Lógico que a gente toma, às vezes, né, como parâmetro, a gente tem diversas isoformas para o mesmo gene. Em geral, a gente toma a sequência, contigo mais longo, né? Aquele que seria o mais longo, montado pela estratégia para as nossas análises posteriores. Bom, então, como vantagem desse método é não depender do genoma de referência, ela permite a descoberta de novos, né, conjuntos de transcritos, porque normalmente através do alinhamento contra o genoma de referência, a gente alinha sequências que são correspondentes, e então aqueles novos transcritos que não estavam representados nas suas isoformas no genoma de referência, ele acaba não sendo contemplado, e essa é uma vantagem quando você usa a estratégia de novo. Pode ser utilizado para encontrar transcritos exógenos que estão faltando no genoma, como eu falei. Não é influenciado por longos introns, como a montagem utilizando o genoma de referência, que eu citei como sendo uma das desvantagens, né? E é utilizado também para o transcriptoma de organismos complexos. Então, a montagem, de novo, ela tem uma série de vantagens que está nos auxiliando assim, no estudo de diversos organismos, na verdade. Tem algumas desvantagens, né, como consumir mais memória RAM, essa complexidade, as várias vias, formas, isoformas que podem ser geradas pelo gráfico de Bruegel, ela pode estar gerando uma redundância, né, e falsas, enfim, isoformas para aquele gene. Por isso, ela vai exigir também uma maior cobertura. Então, lá na sua tomada de decisão de quanto sequenciar, em qual cobertura sequenciar, é importante você ter em mente se você vai utilizar um genoma de referência ou vai utilizar a estratégia de novo, por causa dessa questão. Se você tiver erros de leitura, pode não diferenciar um erro do sequenciamento do que seria um splice, né? Então, como a gente viu que no gráfico de Bruegel, duas isoformas diferentes são criadas a partir de uma diferenciação de uma base, esse erro ele pode ter sido proveniente né, de uma mutação original ou de um erro de sequenciamento, né? De novo, daí a maior cobertura ser também importante. E trechos similares, como parálogos, ainda podem ser considerados um só também, na montagem, enfim. Tem as suas gamas de vantagens e também as suas peculiaridades.
Então, assim, basicamente, depois que você realizou toda a sua etapa de filtragem das suas sequências, montou essas sequências agora em Contig, sequências consenso, você tem o seu transcriptoma em mãos, você pode partir para as suas diversas análises. E basicamente, né, o que a gente está interessado é, por exemplo, uma análise de abundância, quanto que cada um dos genes estão sendo transcritos, quanto ele representa, quanto está sendo, né, expresso naquela determinada condição, naquele determinado estado de desenvolvimento. Basicamente, aqui, de uma forma simples, esse tipo de dado é extraído através da contagem, né, bruta do número de reads para um determinado transcrito, né? Para um determinado gene ou um determinado unigene que é transcrito quando você fala de novo. O que seria? Então, normalmente a gente, após a montagem, a gente faz um mapeamento daquelas reads iniciais contra esse nosso transcriptoma, né? Montado, ou contra o seu genoma de referência, para você obter quanto aquela região ela foi representada, sequenciada, né, em número de reads, que que está proporcional, né, à questão de quanto que aquele gene foi expresso ou não, né, naquele determinado momento. Então, aqui, por exemplo, para o unigene 1, a gente tem 15 contagens, para o 2, 30, e para o 3, aliás, aqui é 3, 1, 2, 3. Aqui seria 3. Nesse exemplo, né, por exemplo, a gente pode estar tomando essas contagens para determinar, né, o cálculo de uma expressão gênica diferencial, quando você compara o quanto é esperado numa condição normal, né, na sua condição controle, né, em caso de doença para um indivíduo normal, quanto um indivíduo com uma determinada doença, ou, enfim, características diversas que você pode estar comparando, características contrastantes. Você pode estar determinando, através dessas contagens, né, e realizando uma contagem relativa aí se para o nosso tratamento a gente tem uma contagem de 17, aqui nesse novo exemplo, né, 17 reads para aquela determinada região, isso representa né, nível de expressão uma vez, né, do nível de expressão. No nosso tratamento 1, isso né, então esse 17 ele é tomado como parâmetro, isso representa 2,1 vez o que foi apresentado pelo nosso tratamento 1, e aqui muito menor, né, menos 2,5 vezes para o tratamento 2 em relação ao nosso controle. E assim a gente vai conseguindo determinar genes que são diferencialmente expressos, genes que são upregulated, downregulated durante o nosso experimento. Aqui uma ilustração do que seria isso em termos, né, de estudo que a gente está falando. Então, se você tem, comparando duas condições, né, uma planta no estado de estresse hídrico, né, onde uma recebe o seu controle, vai receber irrigação, o seu tratamento sem, né, você consegue ir determinando, então, quais genes são transcritos, está comparando quanto desses genes é transcrito entre o seu tratamento e o seu tratamento, seu controle, né? E com isso você vai conseguindo também inferir as funções dos genes, descobertas de elementos regulatórios, as isoformas possíveis para esse gene. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, esse transcrito 1, ele é 2 vezes menos expresso do que no nosso tratamento. O transcrito 3, ele é 10 vezes mais expresso do que no nosso tratamento. Então, a gente consegue saber quais mecanismos a planta, por exemplo, está recorrendo, né, para reagir a uma resposta aqui à falta de água, quais genes são importantes, né, estarem sendo expressos na planta naquele momento, na célula, para que ela responda a essa falta de água.
Enfim, isso, como eu falei, pode ser feito por diversos algoritmos, por diversos programas. Cada uma das etapas de análise de sequenciamento de RNA-seq, ele pode estar sendo realizado por programas distintos. Isso evolui constantemente. Não dá para eu falar que a etapa 1 você vai realizar com tal programa, com tal parâmetro, a etapa 2 com outro, porque realmente isso está em constante evolução. Então, só para a gente finalizar aqui, eu até passei do meu horário, relembrando, quando a gente fala de análise de um experimento de transcriptoma, não tem como a gente determinar necessariamente quais etapas são devem estar ou não presentes. Depende muito do seu tipo de estudo. Qual programa você vai usar ou não para aquela etapa especificamente. Porém, há um fluxo regular e típico básico que você realiza na análise até uma determinada etapa para que você, em seguida, enfim, tome as suas próprias decisões. Então, aqui é só relembrando tudo que a gente acabou de falar, que é desde quando você recebe os dados brutos, aquela sequência FASTQ que eu falei, você passa por esse controle de qualidade, podendo ter a trimagem ou não, esse alinhamento das reads contra o genoma de referência ou contra elas mesmas, para esse mapeamento, para poder estar gerando esse seu transcriptoma, reconstruindo o seu transcriptoma de estudo, e a partir dele você mapear essas reads para ter as estimativas de abundância dos seus transcritos e, enfim, realizar sua análise de expressão diferencial, com as genes que estão sendo up e down regulated, e o que vem depois aí é realmente de acordo com o objetivo de cada estudo, especificamente. Você pode estar enriquecendo para vias funcionais específicas para o que está sendo estudado. Aqui, o que eu acho magnífico do estudo de transcriptoma, quando você pode construir as redes de coexpressão gênica, que é justamente reconstruir as relações entre todos aqueles genes dentro de uma rede, e às vezes aquele gene que você tem como um gene de maior importância dentro daquele seu, daquele cluster de genes, daquele módulo que é construído, você recuperar genes que nem foram diferencialmente expressos, Então, aqui na sua análise de expressão diferencial, você sabe quais genes são diferencialmente expressos ou não, dependendo da sua condição especificamente. Você pode recuperar a anotação desses genes, saber o que eles estão participando. Porém, quando a gente pensa na via como um todo, e muitos dos processos biológicos das vias, existem muitas vezes que não estão ainda totalmente definidas ou descritas, você recuperar quais outros genes que também participam daquele processo precisam estar ali presentes para que aquele gene diferencialmente expresso, por exemplo, ele pudesse atuar. Então, isso aqui também é maravilhoso. E, por fim, é o que a gente falou, que os estudos de RNA-seq, eles demandam de uma validação experimental, normalmente porque tem a RT-PCR, que a gente citou lá no início, onde você valida um conjunto de genes para estar garantindo a robustez do seu sequenciamento, garantindo que se aquele conjunto de genes validados, eles são validados, eles permanecem com a mesma expressão que você já havia constatado, você extrapola isso para todo o seu experimento, essa gama de RNA, esse conjunto de RNA que foi sequenciado, E, enfim, você também pode fazer integração com outros datasets, com outras ômicas, as possibilidades são infinitas. E isso vai depender realmente do seu interesse.